Bom dia, pastor Esmeraldo. Bom dia, queridos amigos, colegas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço ao amigo pastor Wagner pela honra do convite. Uma satisfação muito grande. Maravilha, a honra é nossa. Vamos adorar juntos, então, através do estudo da Palavra de Deus. Vou fazer uma oração, colocando o Senhor sob a direção do Espírito Santo, e depois, então, nós teremos um vídeo, e aí, na sequência, o Senhor, então, pode abrir a Palavra de Deus conosco aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos adorando neste ambiente favorável à adoração. É um ambiente muito bom, mas o ensino deve superar os momentos agradáveis que passamos aqui, a alegria de rever pessoas, mas nós estamos aqui para receber o batismo do Espírito Santo, para crescermos no conhecimento da tua palavra. Quero colocar neste momento teu servo, pastor Toninho, diante do teu altar. Usa o Senhor mais uma vez, como já o fez tantas outras vezes, de maneira poderosa, que ao abrir a tua palavra, que é tão poderosa quanto a tua presença, que ele seja um instrumento poderoso em tuas mãos. Divino Espírito Santo, esteja com cada mente e coração dos adoradores que estão ouvindo e que ouvirão esta mensagem. Que seja uma oportunidade de entrega, de mudança e de transformação. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Muito bem, estarei aqui em oração. Que Deus te use, meu pastor. Obrigado mais uma vez ao colega de ministério aí, o pastor Esmeraldo. Obrigado a todos vocês. É uma satisfação muito grande voltar aqui à sala e hoje, junto com vocês, poder estudar a palavra do Senhor. Quero agradecer porque muitos dos intercessores mandam mensagens aqui para mim, para Novo Tempo, e eu quero agradecer a todos vocês pelas orações, pelo nosso ministério. Agradeço a todos os Anjos da Esperança que, de uma forma adicional, apoiam o Novo Tempo, estão contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento da Novo Tempo. E este mês vamos chegar a uma marca incrível de alunos cadastrados na escola bíblica. Chegaremos esse mês ao aluno de número 2.600.000, 2.600.000 alunos cadastrados na nossa escola bíblica. Nós temos cadastrado aqui, eu já compartilhei em outras oportunidades, um pouco do trabalho da Novo Tempo. Nós temos cadastrado aqui quase 20.000 novos alunos todos os meses na nossa escola bíblica. São pessoas que estão entrando em contato com a gente, desejando conhecer as crenças fundamentais da Igreja Adventista, conhecer a mensagem que nós pregamos não apenas através dos nossos conteúdos na TV, na rádio, na internet, mas também através dos guias de estudo da Bíblia que enviamos gratuitamente.
Nós enviamos, na verdade, em torno aí de 35 a 40 mil cursos todos os meses, mas em torno aí de 70% deste número para novos alunos, né, da escola bíblica. É um trabalho incrível e eu faço apenas esse comentário para que vocês continuem orando pela gente. O trabalho com a esperança, a nossa instrutora bíblica virtual, nosso chatbot, também segue crescendo de uma forma impressionante. Ela tem dado, em média, aí 15 mil estudos bíblicos todos os dias. E quando eu falo estudo bíblico, não estou me referindo a respostas bíblicas, estou me referindo a estudos mesmo. Ela interage com as pessoas, mandando lições, respondendo, e é um trabalho realmente impressionante, a força da tecnologia para pregar o evangelho. Então, ao dar esse pequeno informe aqui para vocês, eu peço que continue orando pelo Novo Tempo. Os desafios são imensos, mas muito maior é o poder do Espírito Santo nos movendo a cada dia, conduzindo as nossas vidas. E esse é o principal motivo pelo qual nós devemos orar pelo Novo Tempo. Eu sempre peço que orem não apenas pelo crescimento, pela expansão da Novo Tempo, como a grande dádiva que Deus nos deu este ano foi ter uma FM na cidade do Rio de Janeiro, alcançando toda a região metropolitana. Na verdade, a FM atravessa ali a Baía de Guanabara, vai até a região dos lagos. Estamos alcançando praticamente 80% da população do Rio, 13 milhões de ouvintes em potencial com a nossa FM no Rio. São dádivas, presentes que Deus tem concedido ao Ministério do Novo Tempo, mas muito mais importante que orar pela expansão, orar para que Deus nos dê todos os recursos técnicos, financeiros, é orar realmente pela unção do Espírito Santo, que Ele alcança todos nós, não apenas os pregadores, os locutores, apresentadores, mas todos aqueles que fazem a Novo Tempo a cada dia. Agradeço por lembrarem de orar pelo Novo Tempo para que o Espírito do Senhor paire aqui nas nossas instalações e atue em cada coração para que nós usemos a força dos veículos de comunicação de massa para alcançar pessoas que de outra forma não estão recebendo a palavra do Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela oração e o apoio de todos vocês. Eu vou compartilhar aqui uma breve reflexão. Esses dias eu estava, inclusive, aqui na sala, mexendo ao lado aqui, onde eu tenho algumas caixas de sapato com fotos, alguns álbuns. Eu estava procurando fotos antigas para uma apresentação que ia fazer aqui na Novo Tempo. Isso tem pouco mais de um mês. E eu encontrei uma foto que eu, inclusive, usei na minha apresentação. Uma foto onde está minha mãe, minha saudosa mãe, ao lado da minha esposa Zezé. Ela estava grávida e a minha mãe com a mão assim, na barriga da Zezé, dando a bênção, né, para a nossa filhinha que nasceu alguns meses depois. E eu usei aquela foto, mas algo me chamou a atenção naquela foto. É que por trás daquela foto estava a goiabeira que tinha lá no quintal da minha casa. E essa goiabeira, eu gostava muito de comer as goiabinhas dessa goiabeira, mas atrás da goiabeira tinha um muro, e esse muro tinha algo especial. O meu pai tinha uma fábrica de artefatos de cimento, e ele começou a produzir os artefatos de cimento, placas de muro no quintal lá de casa. E eu era bem pequenininho, e de vez em quando, eu muito sapeca, eu corria em cima das placas de muro, ainda umedecidas, e deixava ali o meu pezinho naquelas placas de muro. Nem preciso dizer que o meu pai puxava minha orelha, né? Mas o meu pai pegou alguma daquelas placas que ficaram marcadas com o meu pé e colocou no quintal de casa, bem atrás da goiabeira. Então, atrás da goiabeira, eu cresci vendo aquelas placas, uma marca das minhas peraltices decorrendo em cima das placas ainda umedecidas, mas ficou ali a marca do meu pezinho durante muitos anos. De certa forma, a goiabeira até protegeu aquelas placas, porque a chuva vai batendo, né? As placas vão se desgastando, e durante muitos anos eu pude ver o meu pezinho ali naquelas placas de muro. Foi uma recordação. Mas me chamou a atenção porque quando eu era pequeno, aquele muro ele tinha apenas assim 2 placas, 3 placas. Era possível a minha mãe conversar com a vizinha assim por cima do muro. O tempo foi passando, meu pai foi trocando os moirões e foi subindo aquelas placas e eu já não conseguia mais nem ver o telhado da casa do vizinho. E ao recordar este fato,
me chamou a atenção, né? Esses dias estava vendo uma reportagem com muros enormes num condomínio que estava sendo construído e eles colocando ali cerca elétrica. Ontem eu estava aqui, eu fui até o NASP aqui de Hortolândia para um encontro ali com os líderes, né, da nossa nova Faculdade de Medicina, parcerias que estamos fazendo com o Programa Vida e Saúde, e em volta do colégio, um muro enorme com cercas. E eu pensei assim, poxa vida, quantas aplicações, né, isso traz para nós, porque sabemos que estes muros, eles existem como consequência do pecado. É uma demonstração visível do pecado que assola a nossa vida, assola a sociedade e este mundo em que vivemos. Eu estarei me aposentando no final deste ano e um dos planos que eu tenho com a minha esposa, nós temos alguns projetos pessoais, mas um dos planos que eu tenho para minha esposa é viajar com ela e a gente conhecer alguns lugares diferentes. E um dos lugares que muito me chama a atenção, que eu gostaria muito de visitar, são as muralhas da China. Por tudo aquilo que ela representa, por toda a sua história, é um lugar muito bonito. Eu sempre tive vontade de conhecer a China. Eu não sei quantos sabem, né? As muralhas da China, elas são extensas, né? São mais de quase 3 quilômetros e são muralhas enormes, né? Elas têm 8 metros de altura, tem cerca de 8 metros na base, em alguns lugares ela tem 5 metros no topo, e onde é possível circular carros ali, né? Ela levou centenas de anos para ser construída. Segundo algumas pesquisas arqueológicas, ela data de 200 anos antes de Jesus e tinha o objetivo de proteger o país, né, contra a invasão dos bárbaros e outras tribos nômades que estavam em volta daquele território. Mas não ou não são as muralhas da China, talvez, os muros mais famosos que foram construídos pelos homens aqui nesta terra. Existe um outro que se tornou muito famoso, não pelo tamanho, pela sua construção, mas por aquilo que ele representava. Estou me referindo ao Muro de Berlim. E ele tinha o objetivo de dividir um país, uma cidade, política e economicamente. Um país, na época, um socialista e um capitalista. E com a Guerra Fria que assolou o leste europeu aquele muro foi construído e os berlinenses o chamavam, como diz aqui, eu até anotei a palavra aqui em alemão, de Schaldmauer, alguma coisa parecida com isso, mas eu queria aqui mostrar o significado, é o Muro da Vergonha. Muro da Vergonha, o Muro de Berlim. E nós sabemos que a década de 80 do último século foi marcada pela abertura política chamada glasnost, a abertura econômica chamada perestroika, nos países do leste europeu liderados pela União Soviética. E o fim do século passado foi marcado pelo fim desse regime de governo, se é que nós podemos dizer assim, governo comunista, e a Alemanha Oriental e Ocidental, elas abrem as suas portas e o símbolo da separação, que é o Muro de Berlim, é derrubado. Une uma cidade, une um país, um povo, e é considerado a queda do Muro de Berlim uma das maiores conquistas sociais do último século e foi celebrada no final do século passado, na década de 90. Eu estou recordando esses dois fatos aqui apenas para chamar a nossa atenção, porque os reais muros que têm separado povos, pessoas, não são os muros visíveis que estão ao nosso lado aí todos os dias, mas sim os muros invisíveis. Estes sim têm interferido na vida dos homens, têm trazido guerras, discórdia, destroem vidas, relacionamentos, trazem infelicidades e, principalmente, esses muros invisíveis têm afastado a criatura do seu Criador. E se nós formos avaliar na prática, são esses muros que têm causado os problemas sociais que têm assolado a sociedade. Esses muros que têm impedido o homem de ver a real necessidade do seu próximo, separam lares, casamentos, pais e filhos, e como eu disse aqui, principalmente,
tem separado o homem de Deus, a criatura do Criador. E eu estou me referindo, obviamente, aos muros do egoísmo, dos preconceitos, dos interesses pessoais, os muros criados pelo pecado e, por que não dizer, os muros do próprio eu. E nós, amigos, não estamos isentos de vivermos nesta terra cercado de muralhas invisíveis e, por que não dizer, muitas delas desconhecidas. O que está acontecendo por aí é que as pessoas não conseguem mais ver o seu próximo. Em muitos casos, este próximo são pessoas que vivem dentro da própria casa. Por que não dizer que come na própria mesa? E não se surpreende se eu dizer, quem sabe, o próximo que dorme na mesma cama. As pessoas se veem diariamente, mas são incapazes de ver e ouvir o próximo, a sua alma, o seu coração e as suas necessidades. E quando tudo isso começou? Essa tem sido, amigos, a grande estratégia de Satanás. Criar muros entre aqueles que foram criados por Deus e criar muros entre as criaturas e o Criador. Foi assim que aconteceu, foi assim que o primeiro pecado entrou neste mundo, quando o muro foi colocado entre Adão e Eva um tempo suficiente para que eles estivessem separados. E aí entrou o pecado neste mundo. E quando Deus foi ao encontro de Adão, quais foram as primeiras palavras que Deus dirigiu ao homem, agora em pecado? Adão, Adão, onde estás? Nós sabemos que Deus sabia onde Adão estava, claro que Deus sabia. Mas ao Deus fazer essa pergunta, Deus queria que Adão pudesse pensar aonde ele realmente estava. E sabe aonde Adão estava? Atrás de um muro de pecado, tentando ali se esconder de Deus. Amigos, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que existem algumas histórias de muros que precisaram ser reconstruídos e muros que precisaram ser derrubados. Eu quero relembrar uma história muito conhecida de um muro, muito mais do que um muro, uma muralha que foi destruída, que foi derrubada. O que essa história traz de lição para nós? Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias agora, aqueles que a tiverem em mãos ou no seu smartphone, sua Bíblia digital, e acompanhem comigo a leitura dos versos de 1 a 5 e vamos ler também o verso 20 de Josué, capítulo 6, ok? Josué, capítulo 6, versos 1 a 5 e o verso 20, onde na minha tradução assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Nós conhecemos a história desta grande vitória do povo de Israel do passado, e eu não vou aqui me ater aos detalhes, as orientações dadas por Deus, a ação do povo, do sacerdote, de Josué e tudo mais. Mas eu quero me ater ao que significava, o que estava acontecendo ali nessa história.
As cidades no tempo de Josué, estamos falando aqui de cerca de 1400 anos de Cristo, as cidades eram cercadas por muros. E a terra de Canaã, que deveria ser conquistada pelo povo de Israel, ela possuía muitas cidades, e estas cercadas por muros, e entre elas se destacava a cidade de Jericó. E eu poderia aqui dizer que Jericó era uma grande fortaleza, que estava à frente do seu tempo. Se nós levarmos em consideração o poderio dos exércitos daqueles dias, nós podemos dizer sim que aos olhos humanos os muros de Jericó eram indestrutíveis. A cidade de Jericó, naquele tempo, ela ficava numa planície abundante, numa planície fértil de produções tropicais. E Jericó tinha ali os seus palácios, verdadeiros templos onde habitavam o luxo e o vício. E por trás dos grandes muros de Jericó, onde ela se orgulhava, ela se considerava um desafio ao Deus de Israel, porque ali estava a sede do culto idolátrico a Deus Astarote, conhecida como a mais vil e degradante da religião dos cananeus, era praticado ali na cidade de Jericó. Por tudo isto, eu posso dizer que Jericó era assim um símbolo do pecado e da degradação humana. Por isto, Jericó precisava ser destruída e tudo o que nela continha. E quando nós vamos aqui a história na Bíblia, nós vemos que a ordem de Deus era que Jericó deveria ser destruída, queimada e todo ser vivente que estava na cidade deveria ser passado à espada. E o povo fez a sua parte. Marchou durante 7 dias. E ao soar a trombeta, então veio o grito uníssono do exército do povo de Israel. E o que aconteceu? Os muros impetuosos de Jericó foram ao chão, como se fossem um insignificante obstáculo. Jericó foi destruída, foi queimada, tudo aquilo que tinha vida foi passado à espada. E aquilo que não pôde ser destruído pelo fogo, como os vasos de metal, de bronze, de prata, de ouro, foram levados para o culto no templo, o culto no tabernáculo. Nós sabemos pela história que apenas a fiel Raabe e sua família foram preservados na destruição da cidade de Jericó. Se nós pararmos e fizermos aqui uma reflexão, né, porque que essa destruição tão terrível aconteceu, eu destacaria aqui, por minha conta, 4 motivos, né? Primeiro, porque a vitória sobre Jericó haveria de dar mais força ao povo de Deus, que iria enfrentar novos desafios, e essa vitória deveria dar mais força, né? O povo entender que Deus estava do lado deles para vencer os grandes desafios de conquistar a terra de Canaã. Nós sabemos que uma batalha, para ela ser vencida, o inimigo tinha que ser conquistado e vencido por inteiro, completamente. Um outro detalhe importante naqueles dias é que as vitórias elas eram creditadas aos deuses. Portanto, aquela grande vitória do povo de Israel iria chamar a atenção daqueles que ali viviam para o Deus que o povo de Israel adorava. E a razão principal, e nós devemos nos lembrar disso, essa é a razão principal, que a destruição de Jericó foi um juízo antecipado de Deus, um juízo para com o pecado. E nós sabemos, irmãos, a própria Bíblia diz que Deus não compraz com a morte do ímpio, muito pelo contrário, Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados. E Deus ele dá ampla oportunidade para que nós possamos reconhecer o nosso pecado e se arrepender do mesmo e não sermos destruídos. O que eu quero dizer com isso? O que Deus vai destruir no seu juízo é o pecado e tudo aquilo que lembra o pecado. Portanto, as criaturas de Deus, os filhos de Deus que permanecerem em pecado, infelizmente, serão destruídos com ele. Eu posso aqui afirmar também que o povo de Jericó teve ampla oportunidade para se arrependerem e para reconhecerem o Deus do povo que estava às suas portas. Reconhecer o Deus do povo que estava às suas portas. Mas, infelizmente, aqueles que ali habitavam, eles preferiram confiar em sua fortaleza.
O que que essa história traz para nós aqui hoje? Eu entendo que os muros de Jericó podem muito bem representar os muros espirituais que mantêm as pessoas presas em seus pecados. E por que não dizer os desafios imensos que estão diante de nós? Eu posso assegurar a todos vocês que não existe vitória espiritual, não existe felicidade plena, não existe uma igreja forte, não existe harmonia no lar, não existe uma missão que possa ser cumprida onde existem muros de egoísmo, de orgulho, interesses pessoais, preconceitos, incompreensões. As pessoas se apegam aos muros que elas construíram, seja pelos bens materiais, pelos seus certificados, pelos seus diplomas, pelas próprias pessoas, pelo poder que ocupam. As pessoas estão ligadas a muros que estão aqui nesta terra e principalmente, como eu disse aqui, aos muros do pecado. Aonde nós devemos buscar inspiração, exemplo. Nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo normativo. Qual foi a missão de Jesus aqui nesta terra? Derrubar muros. Essa foi a missão de Cristo, veio derrubar muros. Aquelas pessoas que eram desprezadas, Jesus pregava em suas portas, Jesus comia em suas mesas, Jesus dormia em suas casas. Nós conhecemos N episódios. Poderíamos destacar aqui a atenção que Jesus deu àquela mulher sírio-fenícia, na divisa da cidade de Tiro e Sidom. O que dizer de Zaqueu? O que dizer de Mateus, da filha do centurião? Quantas outras histórias? Pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram rejeitadas. Jesus reconheceu aquelas pessoas, Jesus amou aquelas pessoas. Jesus não apenas venceu as barreiras, ele deu o exemplo das barreiras que devem ser superadas, mas Jesus construiu pontes para que essas pessoas desprezadas tivessem a oportunidade de terem um encontro com Deus. Nós vivemos num mundo, como eu disse, contaminado pelo pecado e realmente, irmãos, nos dói ver a que ponto o homem chegou nesse mundo de pecado. Pessoas que deveriam, pela posição que ocupam, proteger a sociedade, promover a justiça social, realizar obras, né, para promover qualidade de vida, praticam a corrupção e roubam aquilo que pertence ao povo. O que dizer das lideranças que estão à frente de grandes impérios e governos, promovendo guerras, promovendo discórdias? O que dizer das atrocidades que nós vemos acontecendo todos os dias? Violências ao próximo, tudo acontecendo ao nosso redor, diante dos nossos olhos. São muros que estão diante dos homens. E aí entra a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a missão de todas as suas entidades e a missão de todas as instituições. E eu vou dizer aqui, com muita propriedade, a missão da Sala 57. Deve ser a razão da vida de todos nós, que é exatamente destruir esses muros. Nós existimos para derrubar os muros que Satanás tem construído na sociedade e nas famílias. Derrubar os muros do pecado e, no lugar desses muros, construir pontes que levem a criatura de volta ao Criador. Eu louvo a Deus porque a Sala 57 tem cumprido a sua missão, porque a igreja tem cumprido a sua missão. E como líderes, e a maioria de vocês que estão aqui são líderes de igreja, são líderes aqui na sala, são líderes dentro de casa, todos nós temos que estar atentos, amigos, e não permitir que sejam construídos muros em nossas relações, em nossas atividades, interesses pessoais, fofoca, mexericos, falar uns dos outros, apenas para citar um exemplo. Aqueles que assim estão agindo, estão fazendo a obra de Satanás. E nós devemos, como eu disse aqui, devemos ser construtores de pontes, não de muros.
Muros que nós não podemos destruir, irmãos, Deus está fazendo por nós. Que maravilha! Aquilo que é possível pertence a nós, e o impossível pertence a Deus. E me permita citar aqui o exemplo da Novo Tempo. A Novo Tempo é um grande exemplo de como Deus está derrubando muros para pregar o Evangelho. Vou repetir aqui. Estávamos trabalhando para ter a Novo Tempo em canal aberto na cidade do Rio de Janeiro, orando por isto. Estivemos com os ministros, estivemos na Anatel, do Ministério das Comunicações, fomos até onde foi possível. Temos um projeto viável e a outorga não saía. E eu ficava dizendo: por que, Senhor? Está tudo pronto. E aí Deus fez mais do que uma TV em canal aberto no Rio. Deus nos deu uma rádio no Rio de Janeiro. E por que tecnicamente a Rádio Rio de Janeiro foi uma dádiva ainda maior? Porque nós já estamos no Rio, na Sky, na Claro, na Oi, na NET, na Vivo, nas parabólicas. Eu diria que talvez quase 50% da população do Rio já tem acesso a Novo Tempo. Mas uma rádio numa capital, ela tem uma força incrível. E Deus nos deu uma FM potente, com alta qualidade de áudio, uma FM muito bem equipada. O que que Deus fez? Deu a oportunidade para que barreiras sejam vencidas, para que pessoas possam ouvir a voz da esperança, conhecer a mensagem de que Jesus em breve voltará. E Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Deus tem enviado aqui para o Novo Tempo todos os recursos técnicos, humanos, financeiros e principalmente a unção do seu Espírito para nós fazermos o trabalho. Agora, nós sabemos que não está apenas através dos veículos de comunicação de massa, através das instituições da igreja, a força para fazer o trabalho de pregar o evangelho. Isso é um trabalho individual. Eu e você precisamos nos levantar a cada dia, cientes do nosso chamado, da nossa missão, de que nós devemos viver destruindo os muros e construindo pontes. E como nós fazemos isso? Dedicando em primeiro lugar a nossa vida a Deus, a cada manhã colocando-nos nas mãos do Senhor, estudando a sua palavra, orando, buscando o Espírito Santo e a propósito do trabalho que vocês realizam aqui. E depois aproveitar todas as oportunidades, todas, que a gente tem durante o dia. Eu não sei quem eu vou encontrar hoje. É verdade que eu trabalho num ambiente onde temos ali praticamente todos os servidores, não temos só adventistas. Não vou ter aqui, talvez, contato com alguém dentro de um ônibus, no metrô, no mercado, talvez no Uber, mas temos que aproveitar todas as oportunidades para alcançar pessoas. Existem tanta gente aguardando por um sorriso, por um abraço, por uma palavra amiga, e são pequenos gestos que dão o primeiro passo para que muros sejam destruídos. E então a gente entra falando a palavra do Senhor, construindo pontes, pontes que levem as pessoas a terem um encontro com Deus. E o que Deus espera de nós? Qual deve ser a nossa postura? Se nós formos aqui fazer uma pesquisa rápida e encontrar aqui a razão para a destruição dos muros de Jericó, nós vamos encontrar uma declaração solene que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, onde nós temos aqui a galeria dos heróis da fé, o verso 30 de Hebreus, capítulo 11. O destaque aqui sobre a queda dos muros de Jericó, nas palavras que entendemos ser do apóstolo Paulo, quando ele diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Agora, que fé é esta? Qual é a fé que nós devemos praticar? Sabe qual é esta fé? A fé capaz de fazer com que nós tenhamos a mesma visão que teve Josué, exatamente antes da conquista da cidade de Jericó. Eu quero convidá-los a voltarem comigo agora a Josué no capítulo 6. Voltem comigo aqui a Josué no capítulo 6, ou melhor, agora no capítulo 5, né?
Exatamente o encontro que teve Josué antes da grande vitória, da grande conquista. Eu quero ler com vocês aqui os versos de 13 até o último verso do capítulo 5, que é o verso de número 15. Notem o que diz aqui: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué assim o fez. Amigos, nós precisamos ter esta fé, capaz de ter essa mesma visão que teve Josué, exatamente antes da sua grande conquista. Que bênção, irmãos! Nós temos a capacidade de ver o nosso Senhor Jesus Cristo com uma espada nua às mãos. A visão de Josué mostra que Jesus estava com a espada às mãos. O que que isso quer dizer? Pronto para a batalha. Pronto para a batalha. E Jesus, ele vai avante, ele não vai sozinho. Existem anjos e anjos, uma hoste angélica ao lado de Cristo para lutar conosco. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia miraculoso. O que que a história nos diz aqui? Que quando as trombetas soaram, quando o povo gritou, sabe o que aconteceu? Os anjos de Deus simplesmente sopraram e as invencíveis muralhas de Jericó foram ao chão, tornaram-se em pó, como um insignificante obstáculo. Sabe o que que isto me diz? Que eu posso sair hoje e daqui mais alguns minutos estarei indo para Novo Tempo. Eu posso ir certo e seguro de que Jesus está comigo e com todos os meus 630 colegas de trabalho aqui no Novo Tempo. Que Jesus está ao nosso lado com uma hoste angélica para realizar a obra ao nosso lado, para vencer as grandes batalhas da vida. Eu quero fazer aqui uma última reflexão aqui com vocês. Na verdade, um último ponto. É provável que alguém aqui esteja enfrentando uma grande batalha, uma grande luta espiritual. Talvez alguém que esteja aqui está tentando vencer um pecado que não consegue. Talvez alguém aqui esteja com uma luta na sua relação com seu cônjuge, com o filho, com alguém aqui nesta terra. Talvez esteja alguém aqui com uma luta na sua vida financeira, no seu trabalho. Talvez seja alguém que tem alguém doente na família, e isso tem corroído a saúde. Meu amigo e minha amiga, não permita que situações dessa vida se transformem em muralhas que te impeçam de ver a Deus, que te impeçam de ver a Jesus, que te impeçam de ver o capitão da guarda celestial com uma espada nua às mãos, disposto a lutar ao seu lado, disposto a lhe dar força para você vencer as lutas da vida. Nós não podemos permitir que a vida difícil que passamos nessa terra se transforme num muro e num obstáculo que nos impeça de estar diante do nosso Deus, de estar ao lado dele. Creia e tenha certeza, não importa o tamanho da sua batalha, da sua luta, esse mesmo Jesus que esteve ao lado de Josué vai estar ao seu lado hoje, todos os dias da sua vida. A grande batalha final que vai destruir esse mundo vai acontecer quando Jesus voltar a esta terra. E até lá precisamos continuar marchando com força, entendendo que chegará o dia em que as trombetas celestiais vão soar. E neste momento nós iremos clamar. E este mundo de pecado, com todas as suas muralhas construídas pelo homem, tudo será destruído. Vamos conquistar a terra e viver ao lado do nosso Deus na Canaã celestial para todo sempre.
Esta esperança precisa nos manter firmes na nossa jornada, na nossa caminhada. Vamos reencontrar os nossos queridos que partiram, que nos deixam tantas saudades. Esse dia glorioso está chegando e nós não podemos desanimar. Tenha certeza, meu amigo e minha amiga, que Deus estará ao seu lado para que você vença as mais difíceis lutas da vida. Ele vai derrubar contigo as muralhas para que você seja um vitorioso, como foi Josué e como foi o povo de Israel. Pastor Esmeralda, eu não sei se eu já oro agora, se o amigo quer fazer aqui algum comentário para Pode nós. orar, pastor. Pode orar. Eu convido a todos vocês, então, que me acompanhem nesta prece. Nosso grande Deus e nosso Pai querido, que maravilha poder estudar a Sua palavra, poder refletir nas grandes vitórias que o Senhor concedeu a homens e mulheres de fé. São experiências que nos motivam, que nos mantêm com a cabeça erguida, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Essa história belíssima da conquista da cidade de Jericó foi um marco que traz para nós lindas lições espirituais. A maior de todas elas é saber que o capitão da guarda celestial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve ao lado de Josué e do povo de Deus no passado, está ao nosso lado hoje, com uma espada nas mãos, com a sua hoste angélica pronta para lutar ao nosso lado. Mas a grande reflexão aqui, ó Deus, é que nós vivemos num mundo cercado de muralhas, muralhas construídas pelo homem, muralhas de pecado. E algumas delas, quem sabe, estão ao nosso redor e precisam ser derrubadas. Quem sabe, não apenas pelo nosso esforço, sabemos disso, mas pela unção do Teu Espírito, pelo Teu poder ao nosso lado. Que possamos derrubar não apenas os muros que, quem sabe, têm nos afastado de Ti, mas derrubar os muros que estão entre nós e o nosso próximo, para que no lugar desses muros, assim como Jesus, nós venhamos construir pontes para que a tua palavra possa alcançar mais e mais pessoas, para que todos tenham oportunidade, assim como nós, conhecer a sua graça, o seu amor e viver a esperança da tua breve, breve volta a esta terra. Ó Deus e Pai, abençoe o pastor Wagner, o pastor Esmeralda, todos os líderes da Sala 57, a todos os moderadores, aqueles que trabalham nos bastidores, no apoio, que não aparecem, mas fazem um trabalho incrível, a todo intercessor que ora por milhares de pedidos que chegam até aqui. Que esse lindo ministério continue sendo uma bênção na vida de uma multidão de pessoas. A sala tem derrubado muros e tem construído pontes. E que o exemplo aqui desses dedicados servos que realizam esse trabalho possa nos motivar a fazer o mesmo em nossa esfera de ação. Talvez de uma forma pequena, é verdade, mas que cada um de nós que estamos aqui possamos construir pontes, demorar muros aqui nesta terra para que mais e mais pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, possam viver em paz, possam viver, ó Deus, na esperança que enche o nosso coração da tua breve volta a esta terra. Está diante de nós um dia desconhecido. Ao estarmos aqui mais uma vez, rogamos a tua bênção, unção do teu Espírito, que o Senhor nos acompanhe em nossas atividades e nos dê a tua paz e a tua presença e a unção do teu Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Esmeralda e Amém. amigos, eu disse antes ao pastor Wagner que eu preciso me organizar aqui e ir para Novo Tempo, porque eu preciso estar no culto hoje às 7h30, eu moro aqui na cidade. Ó, o pastor Wagner apareceu aí. E eu Me dá, preciso ir me para dá Novo só, Tempo aqui mais cedo, mas eu vou carregar aqui vou me conectar aqui nos meus smartphone e acompanhar. A minha esposa, ela fica assim, ela vai se ajustando aqui ali conectada na sala 57. é uma, Eu fico ouvindo aqui à distância, testemunhas, histórias, orações. Pastor Wagner esteve com a gente semana passada. Eu, infelizmente, tinha um compromisso no dia, não pude aqui dar um abraço para ele, mas ele gravou aqui 2 programas, os primeiros 2, viu, Pastor Wagner? Os primeiros, viu? Queremos vê-lo conosco aqui outras vezes. Já tive o feedback da sua mensagem inspiradora e logo todos os que acompanham a sala poderão ver o Pastor Wagner pregando aqui no Novo Tempo com a gente e que sejam as primeiras mensagens de muitas outras. meu Amém. pastor, eu entrei aqui para agradecer a oportunidade.
Fui muito bem tratado pela equipe do senhor lá, pessoal muito gente boa. E se Aqui eles uma, não tratarem bem, eu puxo a orelha deles, pastor. Fica tranquilo. aí uma fotinha do dia que estivemos lá, pastor. Olha aí, pastor Wagner. Tremendo na base, né? Todo aquele cenário. É muito diferente quando a gente entra ali, né, pastor? A É responsabilidade verdade. de encarar tudo aquilo. Eles me orientaram bem, eu logo peguei o jeito ali, pude fazer o melhor dentro da inexperiência que a gente tem com aquele ambiente. Mas espero ter contribuído e passando aqui para agradecer, pastor, a oportunidade que o senhor deu, não para mim só. Sem dúvida. Eu penso que a sala foi muito favorecida com essa minha ida lá e o alcance de mais pessoas ouvindo a palavra, né? Eu Muito imagino que o mesmo. amigo deve ter falado do Ministério da Sala 57, né? Eu falei, dê um toque, fala do trabalho para que mais pessoas se conectem, né? Inclusive, pastor Wagner, a nossa equipe, quando vocês tiverem algum fato novo, alguma coisa, a gente pode fazer mais uma matéria, colocar aqui no Revista Novo Tempo, para divulgar esse lindo trabalho que vocês realizam a cada dia. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, mesmo. E dá um abraço na irmã Zezé aí, que acompanha Tá bom. sempre o senhor na sala, viu? Ah, ela Grande. já está ouvindo lá, está conectada, está acompanhando. Maravilha! Bora fazer um jogral aqui, pastor Wagner. Vamos. Pastor Toninho, amo o senhor. Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, porque o senhor, irmã Zezé, sua família, novo tempo existe, viu, amigo? Amém, amém. Maravilha! Hoje é dia de quebrar muros, né? Hoje É é isso dia de aí. tocar a trombeta e quebrar os vasos. É isso mesmo. O pastor vai ter que sair, mas eu estou curioso, né? Como é que faz? Ele disse que vai aposentar no final do ano. Como é que a gente faz para aposentar novinho Peraí, desse deixa jeito, eu me né? explicar aqui, né? Eu entrego o meu cargo no Conselho Quinquenal da Divisão em novembro, porque eu já tenho o direito de aposentar pelo IAJA no dia 1º de dezembro, né? Eu já estou aposentado pelo INSS, eu e a Zezé aposentamos o ano passado, e essa é uma decisão que a gente tomou há muito tempo, que quando desse o primeiro dia a gente aposentaria. Agora, é bom dizer aqui, pastor Esmeraldo, pastor Wagner, que é aposentadoria do Ministério Formal. Tá? Eu vou continuar sendo um pastor, mas eu gosto de dizer um pastor de autossustento. Eu tenho aqui alguns projetos que eu vou executar com a Zezé. A gente tem interesse, inclusive, de ter uma experiência no campo missionário, não dirigir um projeto, mas fazer parte de um projeto longe, né? Em regiões difíceis, onde praticamente não tem a presença de adventista. Então, eu tenho alguns projetos pessoais e, como eu disse, vou seguir como um pastor de autossustento, a igreja nos dá essa prerrogativa de, como pastores jubilados, ter a credencial. Então, o ministério vai continuar fazendo parte da nossa vida, porque nós devemos tudo que nós somos e temos à nossa igreja e vamos continuar a servir sua igreja. Mas já vou completar agora 15 anos aqui como diretor da Novo Tempo. Eu já dei a minha contribuição, entre tantas viagens, é um trabalho muito puxado. Eu sei que vai continuar, mas o meu substituto, tem certeza, terá a bênção de Deus, vai fazer o grande trabalho. Eu tenho dó dele, porque é muito puxado. Mas eu acho que é Pastor, assim, né? Todo mundo tem, dá uma contribuição. Eu penso que eu dei a minha contribuição aqui. Graças a Deus. grandes coisas, Maravilha! pastor Doni, grandes coisas não são feitas sem sacrifício. É Se a isso gente, aí, se a gente verdade. quiser ficar no mediano, o mediano não exige, pastor. É Agora, isso. grandes coisas exigem grandes sacrifícios. Chegou o tempo do senhor descansar dessa ideia de conduzir, fazer parte sem tanta responsabilidade na mão, isso é justo. E aí, conversando com ele, pastor Esmeralda, ele falou, pastor, eu não posso agora, minha agenda, porque eu queria que ele fizesse 3 dias com a gente. Aí ele me deu uma ideia, falou assim, eu vou aposentar, e eu vou ter Aí, mais para a sala 57. Eu falei, fique com essa eita, glória a experiência. Deus! Aí sim, pastor, a gente vai manter contato, se Deus quiser. Gente, eu vou Amém. precisar me desconectar aqui, que Vai eu indo, vou meu irmão. deitar as minhas coisas, recolher aqui. Eu estou usando meu computador, que eu carrego lá para o escritório, conectar minhas coisas. Vou comer alguma coisinha. Vi Zezé passando aqui com a cozinha, mas ela está conectada ali. E Fique à eu vou me vontade. organizar aqui para seguir para Novo Tempo. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, a todos, a cada um que participa, a equipe. Eu recebi já orações aqui hoje, né? A irmã Aderlândia sempre está em contato e vários outros que oram pelo ministério da Novo Tempo, pelo meu ministério. Agradeço a todos vocês e que vocês continuem orando pela gente aqui todos os dias. Muito obrigado de todo o coração. Um grande abraço, gente. Fiquem com Grande Deus. abraço, pastorzão. Um grande dia para o senhor. Que Deus abençoe.